seja muito bem-vindo. Agora a gente vai falar a respeito da parte relacionada a crimes em espécie. Então vamos lá. Quem pratica abuso sexual pratica quais crimes? Então, o abuso sexual em si não é considerado de forma direta crime pela lei brasileira, como eu já falei. Ele é como se fosse o bolo todo e existem as práticas delitivas, né, ou condutas delitivas, que é como se fossem as fatias desse bolo. Então, não existe uma figura no Código Penal ou na legislação brasileira que trate o abuso sexual como crime. Então, essa é a declaração da juíza de direito Lívia Maria Matos Melo Lima. Aí a gente traz até a ilustração que na apostila não é um bolo, é uma pizza, né? Tá quase um banquete aqui. A gente está trazendo bolo, pizza. Fica à vontade aí para pegar a sua fatia, mas é isso. Então, tudo isso a gente traz para poder facilitar o entendimento, né? Porque às vezes a área de jurídica para alguns é um pouco, sabe, nebulosa demais. Então, a gente traz essas ilustrações. Então, o que são essas condutas delitivas que configuram abuso? Como eu falei, são as fatias de um bolo, ou como a nossa ilustração está mostrando aqui, as fatias dessa pizza. Então, como foi falado anteriormente, o estupro não é a única forma de abuso sexual que existe. Então, a gente pode falar de abuso, por exemplo, sem toque físico. Então, o que, que o legislador fez? Ele pegou cada uma dessas fatias, que são essas condutas delitivas, e as tipificou, ou seja, separou por sabores. Então, tem uma que é de frango, tem outra que é de calabresa, tem outra que é... e por aí vai. E tratou isso como fazendo parte ali tudo da mesma pizza. Só que de sabores diferentes, de conduta, fazendo parte de condutas delitivas diferentes. Então, o que se tem na prática? A gente não tem o crime de abuso sexual, mas crime de estupro, de satisfação da própria lascívia, compartilhamento de material pornográfico de criança e adolescente. Então, esses são exemplos de condutas criminosas que configuram abuso sexual. Então, além disso, nem todos os crimes associados ao abuso estão previstos no Código Penal brasileiro. Por quê? Porque o Código Penal é uma legislação primordial. Ela é a base, né? A primeira que trata da criminalidade. Então, a gente precisa de uma legislação específica para poder abranger todos esses crimes associados ao abuso. E aí surge justamente o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para tratar aí desses outros tipos de situações associadas a abuso, e aí a gente consegue, pela lei brasileira, abranger todos esses crimes aí. Então, por exemplo, a gente vai ver alguns exemplos dessas figuras delitivas, dessas fatias de bolo. No Código Penal, por exemplo, diz a respeito do que normalmente as pessoas mais têm na mente aí, que é o abuso sexual, né? É ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, isso é uma pena de reclusão de 8 a 15 anos. Então, é uma pena bastante expressiva e alta, que pode ser aumentada pelo juiz a depender do caso concreto. Então, vamos explicar os termos aí. O que é esse termo, conjunção carnal? É a introdução do pênis na vagina. E o que o legislador fez aí, para ele ir além? Colocou essa outra parte aí, né? Ou praticar outro ato libidinoso, que pode ser a introdução do pênis na boca, beijo lascivo, apapar as partes íntimas. Então, tudo isso aí é, de fato, uma fatia desse bolo, configura o crime, é, de acordo aí com o artigo 217A do Código Penal. Então, que crime é esse? O crime de estupro. Então, ele é bastante amplo nesse sentido. Então, qualquer uma dessas figuras praticada por um menor de 14 anos é, na verdade, maior de... Ah, entendi. Aqui a frase quer dizer o seguinte: qualquer uma dessas figuras praticadas com menor de 14 anos configura como crime, né? No caso, um adulto praticando aí com menor de 14. Outro artigo aqui, 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Uma pena de reclusão de 6 a 10 anos. Então, esse artigo se refere a indivíduos também maiores de 14 anos. Né? Então, tem o artigo também 218A, praticar na presença de alguém menor de 14 anos,
ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Então, a pena de reclusão de 2 a 4 anos. Então, a gente vai ter aí alguns exemplos, né? E na prática, é, a gente tem também exemplos que configuram essas fatias de bolo. Masturbação na frente de uma criança, praticar uma relação sexual e colocar a criança para assistir. Isso também tem a ver aí com uma prática relacionada e que configura a abuso, certo? Tem também aí o crime relacionado à prostituição e exploração sexual, né? Então, você submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual a alguém menor de 18 anos. Então, também é crime, está aí no Código Penal. E você tem na sua apostila vários outros exemplos dessas fatias de bolo, ok? Que você pode estar vendo aí, explorando um pouco mais. E tem também no próprio ECA, que é essa legislação especial, algo relacionado mais amplo, né, que abrange até a questão digital, já que a gente hoje vive, né, nessa era digital. Então tem crimes que acontecem por esse meio. Então veja esse daqui quando a gente fala sobre isso, o pessoal fica de queixo caído durante os workshops, porque muita gente pensa que não é, mas é. Então é até aquela pergunta, né? Se você receber um vídeo ou uma foto, né, que tá ali mostrando uma criança em uma situação de violação sexual dela e compartilhar, você também está cometendo crime? Sim. Então, de acordo com o artigo 239, promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior ou em observância das formalidades legais com o fito de obter lucro, tá aí. Também tem, ó, o 240, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. É uma pena aí de reclusão de 4 a 8 anos. Então, o artigo 240, ele fala aí a respeito disso, né? Dessa questão do compartilhamento, vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Né? Aqui, ó, tem um acréscimo, né, falando que incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta ou coage de qualquer modo intermedia a participação de crianças ou adolescentes nas cenas referidas no caput desse artigo, ou ainda quem com esses contracena. Então tudo aí está sendo falado no ECA. Então são exemplos dessas figuras delitivas que configuram o crime. A gente traz aí alguns exemplos na prática, né? Praticados no ambiente, nas redes sociais. Então aqui você tem alguns exemplos também no artigo 241. Né? Então é importante estar atento em relação a essas questões que nós compartilhamos também. Tem pessoas que compartilham, né? Até pensando, nossa, para poder comentar com o outro que foi um absurdo, mas mesmo assim, gente, está sendo um facilitador, está cometendo um crime. Né? Então, o ideal é que você leve esse material para a delegacia de polícia, para os meios, os órgãos que nós já falamos aqui, para que isso possa ser apurado, né? Enfim, e até os responsáveis serem punidos. Jamais é para ser repassado. A atitude de compartilhamento nesse caso também é criminosa. O criminoso é tanto quem passou, tanto quem repassa, ok? Então vamos lá. São exemplos dessas figuras delitivas que configuram crime, pessoas que pegam material audiovisual envolvendo crianças e fazem também montagens. Tem um caso que eu ouvi de alguém que anonimamente chegou para uma mãe falando que tinha visto na Deep Web a foto, uma montagem com a filha dela. Então, depois essa mãe ficou sabendo, denunciou, levou para a delegacia e tal, e eles investigaram e conseguiram resolver lidar com essa questão. Né? Então, tome muito cuidado com essas fotos que são compartilhadas nas redes sociais, né? Evitar estar postando ou até compartilhando fotos. Ah, mas é o grupo da família, mas muitas das vezes esse celular de alguém ali pode ser clonado, né? Então pode ser roubado e aquelas fotos ficam salvas na galeria desse celular, podem ser utilizadas e tem gente ganhando bilhões com essas fotos, sabe? De
crianças peladas, ali às vezes bota só com uma florzinha, né, nas partes íntimas, então tem que ter muito cuidado, né? Então tem essas pessoas que trabalham com esse tipo de mercado, né, da Deep Web, da pedofilia criminosa também, são pessoas que têm assim, boas câmeras potentes para poder pegar, principalmente nesses ambientes onde tem criança com pouca roupa, né, nas praias e tal, para justamente dar matéria-prima, né, dar esses materiais para essas empresas, ganhando bilhões, milhões, muitas vezes. Então, o artigo 241, ele traz muitas explicações a respeito desses crimes, né? O 241E do ECA, você pode dar uma olhada aí. E até a questão da simulação. Então, mesmo que alguém faça uma simulação com cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, certamente também está preparado para a prática de qualquer um dos crimes falados. Então, também é uma pessoa que precisa ser punida aí pela lei, certo? Agora a gente vai falar sobre pedofilia e prescrição. Terminamos essa outra parte. Fica aqui com a gente, tá? Valeu!